Muito boa noite. Ai, que saudade que eu tava de vocês. Coisa boa estar aqui. Com esse assunto, né? Karma. O assunto preferido. Hoje vocês vão entender tudo sobre karma. Eu juro que vocês vão sair daqui sabendo tudo como é que funciona e vão sobreviver a ele nessa encarnação. Então vamos começar fazendo vamos começar fazendo o nosso mantra, Sahanava-Vatu, para a gente chegar. Então, fecha teus olhos, traz as tuas mãos em frente ao peito. Se tu conhece, entoa junto, se não, só escuta, para a gente ficar mais focado. Nesse mantra a gente faz com o intuito de que esse estudo seja proveitoso, nos traga frutos a todos nós. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Vocês estão me escutando bem? Muito bem. Então, na aula de hoje, quem está acostumado a fazer aula comigo, eu geralmente não uso esses artifícios, mas hoje um PowerPoint vai ser muito útil para a gente acompanhar o assunto do karma, tá? Vamos colocar aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Aí, estão vendo? Muito bem. Então, karma. Eu botei o nome dessa aula de Karma Manual de Sobrevivência. Por que que eu usei a palavra manual? Porque quando a gente não entende alguma coisa, a gente tem que ler o manual, né? E as pessoas, no geral, no Ocidente principalmente, entendem karma de uma maneira muito equivocada. Então a gente tem que ler o manual para a gente entender, porque afinal de contas ele está agindo, né? As leis do karma são assim como as leis da gravidade. Tu pode não acreditar, mas ela está acontecendo contigo. Tô brincando, tá, gente? A gente não tem que acreditar nisso, mas eu vou passar uma hipótese para vocês hoje. Vamos ver o que vocês acham desse assunto, certo? Então, olha só. Vamos botar aqui. O que eu faço para. Ai, muito bem. Então. A palavra karma, na nossa, assim, coloquialmente falando, ela tem uma conotação de alguma coisa ruim, concordam? Tipo, esse é meu karma, minha sogra é meu karma. Dificilmente a gente fala de alguma coisa boa. Ela, na conversa das pessoas no geral, a gente usa com uma conotação ruim, tá? Mas a palavra karma em sânscrito, ela simplesmente quer dizer ação. Nada mais do que isso. Ação. Tá? Agora, quando eu estiver falando hoje, quando eu estiver falando de karma, eu estou falando da teoria do karma, que é uma coisa enorme que existe na tradição védica, ou seja, antes até mesmo da filosofia do yoga, tá? Mas a gente está se referindo a uma teoria, ou seja, uma, uma explicação da realidade humana, tá? Do porquê que a gente faz o que a gente faz, por que que a gente faz o que a gente faz mesmo quando a gente não quer fazer. Alguém já se pegou abrindo uma geladeira às 2 horas da manhã, sem fome, e tipo assim, mas por que eu tô fazendo isso? Se eu sei que não é bom para mim. Entre outras coisas que a gente já fez, né? Então, a teoria do karma, ela explica isso. Ela explica por que que a gente sofre como seres humanos, por que que a gente tem que sofrer nessa vida, e todo mundo sofre, né? É parte
inerente da vida humana. E por que que a gente nasce e morre tantas vezes? Ou seja, a repetição de nascimento e morte, a roda de samsara. Só um adendo, se tu não acredita nisso, não precisa acreditar, é só uma teoria diferente da nossa, mas sinceramente ninguém sabe, né? De verdade o que que acontece, mas é uma teoria bem interessante, tá? Então, eu estou falando dessa teoria das ações humanas e como isso impacta a nossa realidade, tá? Então, olha só, cada ser humano age o tempo todo, sim. Vocês estão agindo o tempo todo, vocês estão agindo agora, vocês estão assistindo essa aula, vocês estão agindo, certo? Cada decisão que tu faz durante o teu dia, tu tá agindo. A gente pode dizer de uma forma muito simplificada, e o Patanjali e o Krishna me perdoam porque eu estou fazendo de uma forma bem básica. Mas eu botei ali, ó, boas e ruins. A gente faz coisas boas e ruins. Agora, aqui tem um detalhe que 99% das vezes a gente não está focado em fazer o bom com B maiúsculo. A gente está focado em fazer o bom para nós, certo? Então, bom e ruim não é o que é bom para ti e ruim para ti. Tem um critério que precisava de uma aula inteira para a gente explicar, mas basicamente o critério é o seguinte: se todo mundo fizesse. Se todo mundo fizesse e o mundo fosse melhor, é bom. Se todo mundo fizesse e o mundo fosse pior, não é bom, é ruim. Tá? De uma forma bem simples. Então, eu coloquei aqui um pequeno quadro de coisas boas e ruins que a gente faz no dia a dia para a gente entender isso. Então, bom, entre aspas. Isso a gente chama de punya ou mérito em sânscrito, tá? Então, tu salvou um cachorrinho na rua. Se todo mundo salvasse um cachorrinho, seria bom? Sim, seria bom. Tá? Tu deu um sorriso para um atendente da loja. Com certeza o mundo seria melhor se a gente fizesse isso, vocês não acham? Tanto para a gente quanto para o atendente. Tu está assistindo essa aula vai te trazer um conhecimento maior, então todo mundo que se puxar para se autoconhecer mais é bom para o mundo. Pediu desculpas quando cometeu um erro. É bom? Todo mundo fizesse isso, não seria bom? O que vocês acham? Se todo mundo pedisse desculpas quando comete um erro. E agora, do outro lado, as ações ruins que a gente faz, que a gente chama de papa em sânscrito, ou demérito. Xingou o motorista do carro da frente. Quem nunca? Não tem ninguém nessa aula que nunca xingou o motorista da frente. Agora, tu gosta de ser xingado quando tu tá lá ouvindo um mantra bem tranquilo e dá uma perdida no tempo na sinaleira e daí alguém te finca a mão na buzina e tu, calma, cara, qual é? Não é bom, né? Então, xingar o motorista do carro da frente não pode ser uma ação boa, tá? Aqui tem uma muito boa, ó. Pensou em esganar a sogra. Também, quem nunca, né? Tem certas pessoas que têm um karma bom de ter sogras legais, mas é raro. Tá? Então, olha que interessante, pensou, não é esganou a sogra, pensou em esganar a sogra, tá? E isso, se todo mundo pensasse em esganar a sogra, ia criar uma vibe muito, né, desconfortável entre as pessoas, não pode ser uma coisa boa. Você está entendendo o critério? Está fazendo sentido? Estacionar na vaga de gestantes, né? E colocar a culpa em alguém. Ali dá para ver exatamente, pedir desculpas e colocar a culpa em alguém. Tá? Então, olha só, a intenção em termos de karma, ela é mais importante do que a ação em si. Por isso que eu botei aquele exemplo ali de pensou em esganar a sogra. Eu não botei esganar a sogra. Por quê? A ação em si, ela pode estar só, vamos dizer assim, pode estar só te segurando para não esganar, mas por dentro tu tá com muita raiva e isso já está causando karma. Então, claro, né, gente, como essa é uma aula muito introdutória para a gente entender a teoria, eu não posso entrar aqui em todas as questões dessa intenção, mas é importante que a gente entenda, porque no cristianismo a gente foi ensinado a não manifestar as coisas.
Se eu não manifesto, se eu não ajo externamente, tá tudo certo. No karma, não. Se tu tá pensando, o karma já tá colhendo, já tá acontecendo, certo? Até aqui tudo certo? Ah, muito bem. Vamos adiante. Então, cada ação que tu faz, boa ou ruim, ela vai para um reservatório que se chama corpo causal. Agora, isso é um dos 3 corpos do ser humano, dentro de uma teoria muito maior, que é explicado nos Vedas, nas Upanishads, em todas as escrituras da tradição védica, tá? E um desses corpos é o corpo causal, então cada ação vai para dentro desse reservatório. E eu fiz um reservatório aqui para vocês entenderem. Ó, dá para ver? Este aqui é o meu reservatório de karmas. E agora eu vou explicar como funciona para chegar a essas bolinhas aqui. Então, olha só. Esse conjunto de karmas, cada bolinha é um karma, está dentro desse reservatório. Isso aqui tudo se chama Santita Karma. Ou seja, tudo que eu fiz na minha vida, de bom ou de ruim, entrou dentro desse reservatório, e isso aqui tudo se chama Santita Karma, certo? E aí? A gente diz que é como se fosse aqueles globos de bingo, sabe? Aqueles globos de bingo que depois tu sorteia umas bolinhas. Então, cada coisa boa que tu faz, vai uma bolinha dourada para dentro desse reservatório, e cada coisa ruim que tu fizer, vai uma bolinha preta. Então, agora dá para ver que eu tenho bem mais douradas do que pretas. É claro, né, gente? Fui eu que fiz essa mistura aqui, então, tá? É a título da aula somente. Mas dá para ver isso, né? A proporção de douradas está bem maior que a de pretas, tá? Então, até aí tudo certo, Santita Karma é essa quantidade de tudo, 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 tudo que tu já fez. Muito bem. Agora, tu vai nascer. Vamos dizer, antes do nosso nascimento, todos nós que estamos aqui, numa determinada vida, numa determinada circunstância, nasceram porque uma porção deste Santita Karma foi selecionada e trazida para a vida atual. Dá para ver? Vocês conseguem ver as bolinhas? Ou seja, esse reservatório que está no corpo causal causou um novo nascimento. Por isso que a gente nasce de novo. Quando a gente não tiver nada nesse reservatório, a gente não precisa nascer de novo. Tchau, Mintzia. Foi. Não precisa voltar. Mas até lá, isso aqui vai causar um novo nascimento. Então, sei lá eu quem, a mão cósmica, entra lá no reservatório, chacoalha e pega uma quantidade X de bolinhas. Vamos ver como vai ser essa minha próxima encarnação. Olha, tá bem bom, dá para ver? Tem 3 bolinhas pretas. Que maravilha, o resto tudo dourado. Olha só. Esta quantidade que eu tô aqui, vocês acham que é 50-50? Não, né? Tem bem mais, a proporção é bem mais de dourada do que de preta, né? Certo? Então, se eu tivesse uma proporção de 50-50, significava que eu tinha o mesmo número de ações boas para o mesmo número de ações ruins, a proporção seria 50-50, certo? Eu coloquei ali, ó, como se aquele exemplo que a gente falou antes. Se fossem aquelas 4 bolinhas, daria 50-50. Dá para ver que aquela ali que eu peguei não é 50-50. Se fosse um desgraçado ou uma desgraçada que faz muitas coisas ruins, muito mais do que coisas boas, por exemplo, aqui eu botei, falsificou documento, compartilhou uma tragédia no grupo de Whats, não devolveu o troco que recebeu a mais, falou mal da colega de trabalho,
a proporção seria muito mais de pretas do que douradas. Mas a proporção que eu peguei é esta aqui, 80-20, porque eu escolhi que a minha é essa, e eu fiz isso aqui com 80% de bolinhas douradas e 20% de bolinhas pretas, certo? Então, ali, ó, eu fiz tudo isso de bom e só isso de ruim. Então, isso significa que dentro do meu reservatório tem uma proporção de 80-20. Cada vez que a mão da existência escolher uma quantidade de karma para impelir um novo nascimento, vai ser mais ou menos essa proporção, concordam? Se a proporção fosse 50-50, seria diferente. Se fosse 35-65, seria diferente. Então, essa quantidade, exatamente essa quantidade que eu peguei ali e mostrei para vocês, se chama Prarabdha Karma. E isso aqui é o karma que tu chega nessa encarnação, que precisa frutificar ou precisa acontecer. Não tem como tu dizer, não gostei dessa escolha, existência, eu quero trocar, essa proporção não está boa para mim, volta para o reservatório e tira uma outra mãozada lá. Não tem como. Agora, proporção é uma coisa, não é uma coisa, vamos dizer assim, milimétrica, concordam? Pode ser que numa mão, por acaso, saia uma proporção 40-60, só por acaso. Agora, em milhares de vidas, a proporção vai ser essa. Às vezes vai dar uma um pouco mais para cá, às vezes vai dar uma mais para lá, porque a gente está pegando só uma parte, certo? Até aqui tudo bem, gente? Então, como eu disse, enquanto tiver bolinha no reservatório, vai impelir um nascimento e cada quantidade dessa que vier para o nascimento se chama Prarabdha Karma. Não pode ser mudado e diferentes possibilidades vai dar diferentes proporções. Tá? Isso aqui explica muitas coisas na nossa vida. Vocês já ouviram alguém dizer assim, bah, aquela é uma pessoa tão boa, mas acontece tanta tragédia com ela? Já ouviram isso? Então, provavelmente naquela encarnação, a proporção dela, que deveria ser 80-20, veio 60-40, nessa encarnação. Só que a gente tem que pensar, gente, que nesse modelo onde o karma está instalado, vamos dizer assim, nessa visão de mundo, a gente nasce 700 milhões de vezes. Então, um nascimento não é nada tão grave, certo? Vai ter muitos outros e, no geral, a proporção é aquela. Daqui a pouco nós vamos falar como é que essa proporção muda, mas às vezes dá ruim e às vezes dá melhor. E daí como é que é quando tu pega uma pessoa que tu vê que é super desgraçada, mas tá lá vivendo a vida com dinheiro, bela e faceira, e tu diz como? Parece que não faz sentido. Às vezes pode ser por causa disso, tá? Mas os mistérios do karma são muito maiores do que a gente pode imaginar. A gente só pode supor, a gente nunca vai saber. Tá? Muito bem. Então, temos essa quantidade de karma. E aí, esse exemplo aqui que eu dei, e por que que eu escolhi essa quantidade, gente? Porque chutando assim, e os meus professores também, no chute que eles me deram, quando me ensinaram essa forma de olhar para o karma, para a gente estar aqui sentado na frente de um computador, podendo assistir uma aula com tempo, com um computador em casa, né? Com vamos dizer assim, com a parte básica da vida organizada, significa que a gente tem muita bolinha dourada no reservatório. A gente não tem nada gravíssimo, a gente não está passando fome, a gente não tem doenças seríssimas, senão a gente estaria ocupado com outras coisas, concordam? Então, eu coloquei ali, ó, se tu tem 80% de bolinha dourada, púnia, ou 20% de papa, que é, no caso, essa aqui, tu não tem grandes dificuldades nessa encarnação. E o que eu quero dizer com grandes dificuldades? Olha ali para o outro lado, ó, se fosse o contrário, 20-80.
Tu tá passando fome, tu tem doença, tua família muito desestruturada, com muito sofrimento, tá? Quando tu tem uma proporção maior de púnia, de mérito, tu tem uma inclinação a te autodesenvolver, ao autoconhecimento, tá? E tu tem uma boa quantidade de discernimento na hora que tu toma as tuas decisões. Quando é o contrário, a gente observa o quê? Uma grande falta de autorresponsabilidade, de decisões tomadas muito no impulso e baseadas no que eu quero somente eu, e uma pessoa que geralmente não consegue dirigir a sua própria vida. Vocês conhecem pessoas assim? Não pode falar a sogra, porque tem sogras nessa aula. Tá? Claro que sim, claro que a gente conhece. Então, o que que acontece? Tu fica pensando, não, mas eu tenho um monte de perrengue nessa vida, eu não tenho dinheiro, e não sei o quê, e o meu ex-marido, a minha ex-mulher e tal. Tá, mas vamos contextualizar aqui no tamanho do mundo, assim. Eu conto para os meus alunos que uma vez eu fui para a Etiópia, né? E é uma das maiores lições que eu já tive na vida foi ir para a Etiópia. Porque a gente acha que a gente já viu miséria e dificuldade, mas a gente não tinha visto nada ainda, né? Então, aquilo lá é um karma ruim. Aqui, essa é só, vamos dizer assim, relativo à nossa vida, nos parece muito ruim às vezes. Mas a gente está falando assim de dificuldades muito maiores do que isso. Ninguém de nós, eu suponho que ninguém que esteja ao vivo ou que vá assistir essa aula, chegou a passar fome, né, gente? Então, ou a gente aqui no Brasil, a gente não tem guerras, como outras guerras que estão acontecendo agora, ou que sempre aconteceram. Então, dentro da nossa vida pode parecer que a gente tem um monte de problema, que a gente tem um monte de bolinha preta, mas dentro de uma visão maior, não é, tá? O fato da gente ter o interesse em autodesenvolvimento e autoconhecimento já é por si só uma indicação de que tu tem muito karma bom no teu reservatório, tá? Muito bem. Agora, a parte importante dessa aula é o seguinte: eu tenho um reservatório de karmas de tudo que eu fiz, eu tenho a quantidade de karma que está frutificando nessa vida, né? O que vai me acontecer nessa vida, se eu vou ter grandes dificuldades, médias dificuldades, qual vai ser a proporção delas, se a minha vida vai ser mais light ou vai ser mais difícil. Mas nenhuma dessas eu tenho como mudar. Eu não tenho nenhum âmbito de ação, nem sobre o meu reservatório, nem sobre a quantidade de bolinhas que vão ser usadas nessa encarnação. O que eu tenho âmbito de ação e o que eu posso fazer é o meu Agami Karma, ou seja, o que eu estou fazendo agora e está indo para o reservatório. Vou pegar uma bolinha aqui, ó, assistir esta aula. Vamos dizer assim, eu não estou assistindo, eu estou dando essa aula. Então, eu me preparei para dar essa aula, montei com muito amor e carinho o material e tal. Isso é uma bolinha dourada que foi para o meu reservatório, certo? E aí vocês estão assistindo, não porque essa seja uma aula especial, não, porque vocês estão se colocando nessa posição de aprender algo, né? Muito, vamos dizer assim, transformador. Então, isso é uma bolinha dourada. A gente podia estar escolhendo assistir o Jornal Nacional agora. E o que que o Jornal Nacional faz? Eu nem sei se as pessoas assistem mais, acho que eu tô meio demodê, né? Eu tinha que trocar, talvez. Talvez seja Globo News, não sei. Tá? Mas enfim, tu podia ter escolhido, ao invés de estar aqui na aula, tu podia estar olhando notícias de desastres, de guerra, da tempestade de ontem, de tudo de ruim que pode estar acontecendo no mundo. E se todo mundo ficasse olhando coisa ruim na televisão, vocês acham que isso faria o mundo melhor ou pior? Todo mundo com mais medo, mais, né, tenso. Óbvio que é uma bolinha preta. Então, qual é o lance do Agami Karma? É a escolha que tu faz a cada momento da tua vida, cada vez que tu vai agir, tu tem uma escolha. E tu pode escolher fazer uma ação meritosa ou demeritosa.
uma ação que vai lá para o reservatório, bolinha dourada ou preta. Então, o que que acontece? Eu botei uns exemplos ali bem práticos, assim, eu ria montando essa tabela, porque é tipo assim, vida real. Tu estás numa DR com o teu ou tua parceiro, parceira. E aí a pessoa te diz uma coisa que te magoa pra caramba, e tu puxa lá de trás da memória aquela frase que tu sabe que vai machucar. E aí tu diz assim, vou enfiar essa faca. Sabe quando tu vem assim, tu sabe? Porque tu sabe quando tu vai falar uma coisa muito maldosa. E tu sabe que aquilo não vai dar bom, porque tu já fez isso antes. Tu sabe que a conversa vai ficar pior, daí o outro vai ofender. Alguém sabe o que que eu tô falando? Já esteve nesse lugar? E aí, se tu diz assim, mas azar, claro, tu tá te sentindo magoado, tu quer magoar também, e tu enfia a faca. Bolinha preta, gente, óbvio. Agora, se tu respira fundo, vem aquela vontade de falar aquilo, tu respira fundo e tu diz, não, peraí. Deixa eu dar uma respirada, a gente conversa depois que a gente se acalmar. E tu sai da sala. Bolinha dourada, com certeza. Vocês concordam comigo? Vocês concordam? A diferença que faz tu agir baseado numa mágoa e magoar mais alguém ainda, ou tu simplesmente, peraí, deixa eu me acalmar e vamos conversar que nem gente grande. O outro exemplo, a pessoa está jantando, tá? E está jantando vendo o celular. E aí ela vai comer completamente inconsciente e vai se estufar até sem noção do que está comendo. O que que vocês acham que é isso? A bolinha preta, porque isso vai te trazer consequências ruins para o teu corpo. Agora, se tu come com consciência, tu vai saber quando tu tá saciado, se aquela comida é adequada para ti, certo? Vai te alimentar bem. Bolinha dourada. A soneca do celular de manhã. Desligar a soneca 5 vezes ou 10. Eu tive alunos que disseram que desligam 10 vezes. É uma baita bolinha preta. Por quê? Tu tá perdendo um tempo preciosíssimo onde tu não tá nem descansando, porque tu tá acordando a cada 5 minutos, e nem tá, né? Tu nem tá dormindo e tu nem tá acordando. Tu tá perdendo tempo, literalmente. Bolinha preta. Procrastinando. Não usar a soneca, ou dorme, né? E descansa, ou levanta. Bolinha dourada. Essa aqui, para os pais e mães de pet, tu vai levar teu cachorro para passear. Quando a gente vê as pessoas levando o cachorro para passear, vocês já viram? Tu leva o cachorro e ele tem que andar na tua velocidade, né? Ele quer cheirar as coisas, ele quer parar, dar uma banda, olhar não sei o quê, e tu tá arrastando pela coleira porque tu tá com pressa, tu tem 5 minutos, vamos lá, cachorro, faz tuas coisas aí porque eu tenho que trabalhar. Quem escolheu pegar o cachorro? Foi tu. Então, a bolinha dourada não seria dar o tempo para ele fazer as necessidades? Tu gostaria que alguém tivesse te puxando do banheiro? Vamos lá. Tem 2 minutos aí que eu tenho que sair. Imagina que horror. E eu sei que isso pode parecer bobo e prosaico, esses exemplos que eu tô dando, mas, gente, a vida da gente é essa. E os nossos karmas são computados dessa forma. É exatamente isso, são as pequenas coisas que tu faz. Esse exemplo do cachorro significa que tu é uma pessoa respeitosa, não só com pessoas, mas com animais, com o universo, com a natureza. Tu tem isso dentro de ti, o respeito. Então, isso obviamente vai ser karma bom. Agora, tu não dá o tempo, tu não respeita, tu quer tudo para ti. Olha o que que eu falei antes, né? Quem tem mais proporção de karma ruim, de bolinha preta, é tudo eu, é o meu tempo, é do jeito que eu quero. Então, esse tipo de coisa parece simplória, mas a nossa vida é feita disso. Esse reservatório é feito disso.
Não é do cachorrinho. Tu salvou um cachorrinho uma vez e daí tu acha que tu vai ganhar 700 bolinhas douradas? Não. Vai ganhar uma por ter salvado o cachorrinho. E uma por isso, e uma por aquilo, e uma pelas coisas pequenas que tu faz. Aí, eu coloquei aqui, tá te sentindo sozinho, né? E muitas vezes a gente passa por períodos da vida que a gente está sentindo solidão. E daí o que que tu faz? Eu não quero sentir isso, eu não quero lidar com isso, eu vou para balada, eu vou para drogas, eu não tô falando drogas pesadas, eu tô falando comida, açúcar, né? Cigarro, entre outras drogas. Tá? Ou tu vai para terapia, por exemplo, ou para o yoga, ou para um curso de autoconhecimento. Vocês estão vendo o que que eu estou trazendo para vocês? Está relacionado à consciência. O último ali está lidando com um parente, tá? Aquele parente que tu tem dificuldade de lidar. E tu está sempre julgando aquela pessoa, e ao julgar, tu está sempre sendo violento. Isso vai ser uma bolinha preta, com certeza. Agora, tu não consegue lidar ainda, tu está em processo, diminui a exposição, não vê tanto aquela pessoa. Já é uma bolinha dourada. Então, toda a relação entre a preta e a dourada é o nível de consciência que tu tá tendo. Quando tu faz as coisas inconscientemente, tu leva uma bolinha preta pro reservatório. Quando tu faz as coisas conscientemente, dourada. Esse é o critério, tá? E isso aqui é a única coisa que importa em relação ao karma. O resto, gente, a gente não tem âmbito de ação. Então, eu coloquei aqui, ó, bem simples. O reservatório Santita Karma, a gente não tem nenhum âmbito de ação. Não adianta investigar, não adianta pensar o que que eu posso ter feito numa vida passada para estar com essa bolinha preta. Vamos, por exemplo, assim, tu tem uma pessoa, talvez um pai ou uma mãe, ou um irmão, uma irmã, muito complicado, com muita dificuldade, por exemplo, sei lá, drogas, ou algum vício, ou algum problema mais sério, uma doença, e aquilo realmente é uma dificuldade na tua vida, tá? E tu pensa assim, o que que eu posso ter feito numa outra vida para... Será que eu fui o irmão de alguém? Não é assim que funciona. Na teoria do karma, não é assim, eu matei alguém, agora alguém vai me matar. Eu atropelei um cachorro, agora eu vou ser um cachorro, vou ser atropelado. Não tem essa equivalência, tá? As ações entram como bolinhas e elas vêm como prarabdha karma e elas podem se manifestar de qualquer maneira, não é equivalente, é importante. Tem muita gente que acha que tem que pagar o karma igual ao que aconteceu antes, não é, tá? Então não adianta tu ficar investigando por quê que as coisas estão te acontecendo. Nesse sentido, assim, de pensar o que que eu fiz no passado. Claro, tem karmas que frutificam agora, por exemplo, assim, tu foi um desgraçado com uma pessoa 2 meses atrás e agora ela tá sendo super grossa contigo. Sim, tu pode fazer essa relação. Mas de coisas que é demais para trás, não adianta perder tempo, tá? Com a quantidade de prarabdha karma que te veio nessa encarnação, tu não tem como mudar o que tu recebeu, certo? Mas tu tem como lidar com isso. Então, eu coloquei ali, ó, bolinha preta para o reservatório quando tu te coloca como vítima naquela circunstância do tipo, por que que isso tinha que ter acontecido comigo? A culpa é dos meus pais, é do governo, é de Deus. Inconsciência, falta de responsabilidade, bolinha preta, tá? Ou o que quer que te aconteça, isso pode ser qualquer coisa que te aconteça. Tu pode ter nascido sem uma perna, tu pode ter um parente com muita dificuldade, tu pode ter questões financeiras, às vezes acontecem coisas com a gente, né? Não só catástrofes naturais, assim, de um dia, sei lá, pega fogo na tua casa, tá? Então tem muita coisa que pode acontecer com a gente, né? E tu pensa, mas eu sou do bem, daí foi lá minha casa, pegou fogo, eu perdi tudo que eu tinha. E aí tu vai dizer, por que isso aconteceu comigo, pobre de mim? Entendem o que eu quero dizer? Tu vai para esse ponto, assim, de vitimismo, né? Ou tu diz assim, cara,
é do jogo, faz parte, alguma coisa, isso tinha que acontecer comigo porque estava no meu karma, certo? Agora, o que que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou lidar com isso? A responsabilidade desse karma é toda minha, eu posso não entender. Não sei o que que eu fiz no passado para estar colhendo isso agora. Por que que não queimou a casa da minha vizinha? Porque era teu karma. E, de novo, não significa que tu queimou a casa de alguém numa outra encarnação. Significa que tu tinha uma bolinha preta que tinha que frutificar agora, te trazendo uma dificuldade. E aí, o que que tu vai fazer? Tu vai ativar o seguro, tu vai fazer as providências que tem que fazer, vai reconstruir tua vida, né? Ao invés de ficar pobre de mim, ai, coitadinho, porque comigo? Porque ao tu fazer isso, tu tá mandando diferentes bolinhas para o reservatório. E aí, aqui que é o ponto, né? Eu falei para vocês que o Agami Karma é a única coisa que tu tem âmbito de ação. Então, tu imagina assim, se cada decisão que tu toma, ou quase todas as decisões que tu toma, tu decide conscientemente, com autorresponsabilidade. Ao longo do tempo, a tua proporção de bolinhas douradas lá dentro do reservatório vai mudar, concorda? Vai aumentando cada vez mais a proporção à medida que tu vai deixando de fazer ações de demérito ou mandando bolinhas pretas, essa proporção vai mudando. E é isso que a gente quer. A gente quer uma vida mais tranquila, com menos dificuldades, porque essas dificuldades kármicas, quando elas são muito fortes, elas nos impedem, né, de fazer muita coisa, porque tu tem que lidar com, às vezes, coisas muito pesadas. Então, uma pessoa que tem uma proporção maior de bolinha dourada vai ter uma vida mais, eu não vou dizer fácil, não é aquele fácil que a gente está acostumado, assim, não acontece nada de ruim, não é isso. Mas não vai ter umas dificuldades tão impeditivas para que essa pessoa possa continuar no caminho do autoconhecimento, tá? E tem um outro ponto que não está no slide aqui, mas eu preciso trazer para vocês, que é o seguinte: quando tu tem uma proporção dessas, tu tem muito mérito e tu tem muitas coisas, facilidades na vida, né? Então, tu tem uma família que te dá apoio, tu tem condições materiais para o teu básico, tu não passa fome, tu tem saúde e muitas vezes, eu diria a grande maioria das vezes, as pessoas não se dão conta de quanto mérito é isso. A saúde é o maior mérito que a gente desconsidera, porque a gente só pensa na saúde quando a gente está doente, praticamente, né? Mas tu estar saudável, acordar bem com energia, é uma quantidade de bolinha dourada enorme, que tu só sabe quando tu não tá bem, o quanto aquilo é importante. Então, principalmente na nossa cultura, a gente tem uma tendência de tá sempre querendo mais e o que a gente não tem, o que a gente tem não é o suficiente, porque a gente sempre quer mais. E esse é um ponto que são umas bolinhas pretas, né? Tu não ser grato pelas coisas que tu tem, não apreciar as facilidades que tu veio nessa vida, ou seja, reclamar do que tu tem, né? É uma bolinha preta. Então, olhar para isso de uma forma mais amorosa, todas as facilidades que tu tem, eu tenho, né? Me dou com a minha família, tenho um trabalho, não é o trabalho que eu amo, tá? Mas e daí? Quem tem um trabalho que ama o tempo inteiro? Algumas pessoas têm uma bolinha preta no trabalho, outras têm uma bolinha preta nos relacionamentos, outra uma bolinha preta na família, outros na saúde. Cada um tem os seus karmas. Então, apreciar as douradas que tu tem é uma coisa muito importante que pouca gente faz. Vocês já viram que hoje em dia tem essas coisas de fazer diário de gratidão, né? De tu escrever todas as coisas pelas quais tu é grato. Só que isso pode acabar sendo uma coisa meio automática, assim, eu sou grato por isso, eu sou grato por aquilo, mas tu é grato mesmo? Tipo, ufa, esse problema que eu não tenho mais que me preocupar. Ainda bem, essa parte aqui tá resolvida, né? Vale a pena refletir sobre isso, tá? Então,
para a gente ir terminando, essa questão do karma que a gente está produzindo agora, do Agami Karma, ele está 100% relacionado às tuas decisões. E isso é o que a gente chama de uma vida de yoga. Quando a gente fala, ai, eu vivo uma vida de yoga, não quer dizer que eu fico em cima de um tapetinho me contorcendo o dia inteiro, ou cantando mantra, ou fazendo alguma coisa. Uma vida de yoga significa uma vida onde as tuas escolhas são ao máximo possível pautadas em escolhas, em serem escolhas conscientes e que vão te trazer bons karmas, tá? E para tu tomar decisões conscientes e mandar cada vez mais bolinha dourada para o teu reservatório, tu precisa ter uma mente clara. E isso é bem fácil da gente entender. Pensa um dia no escritório infernal que tu teve, chega no fim do dia, tu só quer sentar na frente da televisão e assistir Netflix, porque tu não aguenta mais. Tu não tá com a mente clara e adequada para tomar uma boa decisão, né? Então, se tu não fizer algum tipo de prática para ter a mente clara, tá? Tu não consegue ter esse discernimento. Lembram que no slide que eu coloquei que era o 80-20? Quem tem isso aqui, essa proporção, tende a ter mais discernimento nas escolhas. E quem não tem, tem menos discernimento. Aí escolhe pior e mantém a proporção ruim. Então, tu ir transformando a maneira como tu decide o que tu vai fazer, como tu vai fazer, como tu vai responder às situações da tua vida, isso é uma vida de yoga. Então começa assim, a gente pratica alguma coisa, pode ser Hatha Yoga com posturas, pode ser meditação, pode ser entoação de mantra, pode ser qualquer coisa. Mas tu pratica alguma coisa para ter uma mente clara, uma mente razoavelmente tranquila, para que tu possa tomar decisões que sejam a teu favor. O que eu quero dizer com isso? Que sejam decisões que vão te levar para karmas bons, certo? Então, vamos dizer assim, essa é a razão pela qual a gente faz práticas, né? Quando a gente começa a fazer yoga aqui no Ocidente, quando a gente diz fazer yoga, a gente se refere a fazer postura, né? Quando a gente começa a fazer postura, a gente acha que é pela postura, mas não é pela postura. A postura é uma desculpa, é uma ferramenta para que a gente tenha uma mente adequada para poder tomar decisões melhores. E aí, aquele exemplo da DR que eu dei é o mais prático que vocês podem usar na vida de vocês. É tu pensar, se tu acabou de fazer uma prática, ou se tu tem uma prática constante, tu vai chegar numa DR com a mente de uma forma e a chance de tu parar e respirar e dar uma resposta adequada aumenta muito. Não sempre, né? Ninguém está iluminado ainda. Tem dias que tu vai soltar os cachorros, vai enfiar as facas, mas a maioria das vezes tu vai conseguir ter o discernimento de responder adequadamente. Agora, se tu não faz nenhum tipo de prática, se tu não cuida da tua mente, se tu tá sempre ansioso, tu tá sempre correndo, sempre na correria, provavelmente as tuas decisões vão te levar a bolinhas pretas. Então, né? A escolha é absolutamente tua em qualquer momento da vida. E o que está te acontecendo agora é o fruto das decisões que tu fez no passado. Então, quando a gente se dá conta do tamanho da responsabilidade que é, talvez isso seja a coisa mais importante relacionada à teoria do karma. É que é como se te caísse uma ficha desse tamanho, dizendo, cara, a responsabilidade é toda minha, toda, 100% de tudo que me acontece. E eu tenho certeza que vocês vão pensar, ah, mas e quando acontece isso, que a culpa não é minha, ou quando acontece aquilo? Não é do âmbito da aula de hoje, precisa de um estudo mais profundo, mas sim, a responsabilidade é toda tua. Vou deixar esse gancho assim, tá? Agora, quando a gente começa a entender a teoria do karma e dizer, ah, mas isso faz sentido, ou talvez não faça sentido para ti.
tu fica olhando as outras pessoas ao teu redor e dizendo, bah, mas ele deve ter um monte de bolinha preta, né? Deve ter, ó, tá acontecendo isso e a gente quer ficar regulando o karma dos outros e entendendo o que que aconteceu. E a gente diz que karma é a mesma coisa que outra parte de cada pessoa, que cada um cuida do seu. Tu nunca vai saber os desígnios do karma. Tu nunca vai saber por que que aquela pessoa está passando determinada coisa. Tá? Então, pode ser que ela veio com uma proporção ruim nessa encarnação e tá, que nem a gente diz, pagando os pecados, pagando os karmas. Pode ser. Pode ser milhares de coisas. São karmas que estão frutificando agora de coisas do passado que tu não tem como saber e não tem como dar pitaco no karma do outro. Acho que isso é a coisa mais importante. Tu já não sabe nem sobre o teu, tu ainda vai querer dar pitaco no karma do outro, né? E aí eu queria terminar, daí eu vou abrir para perguntas, tá? Mas eu queria terminar com uma imagem que explica assim, ó, exatamente o que que é karma. Talvez vocês já tenham visto, mas é genial. Karma é isso aqui, ó. Isso aqui é karma. O que tu faz, volta. É, o que tu faz. Então, tu faz uma coisa, aquilo vai voltar. Tu faz uma ação consciente, tu vai colher uma, vamos dizer assim, uma predisposição consciente. Tu faz uma ação inconsciente ou ruim, tu vai colher inconsciência e vai ter que, eu vou fazer assim, tá? Porque não é bem assim pagar, mas vai ter que pagar aquilo que tu fez. Certo? Eu não sei como é que alguém conseguiu tirar essa foto, mas é realmente genial, né? Ah, deixa eu parar aqui. Muito bem. E eu queria ver se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu abrir os microfones aqui para vocês poderem abrir o microfone. Vamos ver. Aí. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo já entendeu tudo. Já sabe do seu karma, já sabe tudo que tem que fazer. A cara da Lisandra. Fala, Leti. Obrigada, Sasha, pela aula, muito linda, muito, muito didática. Olha só, eu tenho uma pergunta no sentido assim, como é que a gente tem compaixão sem cair no, assim, sem ter pena e mais que isso não se afundar junto, assim, Por sabe? causa do Por karma exemplo, ruim eu de alguém, tu quer pergunto dizer? hoje, porque, por exemplo, uma pessoa aconteceu uma coisa muito ruim com ela. Uma conhecida hoje, eu Aham, soube que a filha de 2 anos morreu afogada. aham, E aí eu não consigo parar de pensar nisso, assim, e como, tipo assim, e aí eu fiquei o dia inteiro, não, é o karma, é o karma, é o karma dela, aham, aham. entende? Entendo, entendo. Como assim, Eu vou contar uma história, Leti. Eu vou né, contar uma sobre história para essa vocês que vai esclarecer isso de uma forma. Porque assim, ó, gente, a gente nunca vai entender isso de uma forma lógica. Tu nunca vai entender a morte de uma criança de 2 anos de uma forma lógica e dizer, ah, não, tá tudo certo, era o karma. Nunca. Tá? Mas se a gente entende a teoria por trás, pode nos dar um alívio. Mas enquanto a gente não tiver iluminado e não entender que tudo é parte de um todo, que aquilo, a vida e a morte são só passagens, e a gente não vai entender isso intelectualmente. Eu estou falando agora para vocês, mas a gente só, ah, sim, eu entendo. Não, tu não entende. Tu acha que tu entende, mas tu não entende. A gente só vai entender isso na hora que a gente não precisar mais nascer. Mas tem uma história muito legal no início do Mahabharata, que é a Ganga. Ganga é a deusa, a deidade, que é o rio Ganges. Em sânscrito, os rios são femininos, tá? São deidades femininas, então Ganga é o nome da ria Ganges, tá? E ela
desceu à terra e se casou com um rei. E quando eles se casaram, porque o rei se apaixonou por ela, e essa história que eu vou contar para vocês são fábulas com o intuito de passar algum conhecimento teórico, certo? De uma maneira palatável. E ela disse assim: sim, eu caso contigo, não tem problema. Mas a gente tem que combinar uma coisa: tu nunca me questiona, nunca. No dia que tu me questionar, eu vou me embora. E ele, louco de amor, disse: concordou. Né? Quem nunca fez isso também, né? Louco de amor concordou com coisas malucas como não vou te perguntar nada. E passa um tempo, ela engravida, nasce o nenê. Ela pega o nenê, o nenezinho vai até a beira do rio e atira o nenê dentro do rio. E o rei fica assim, tipo, como assim, meu filho? Filho dela. Mas eu não posso perguntar nada, né? E se aguentou e não perguntou. Passou o tempo, ela engravidou de novo, nasceu outro filho, ela foi lá, afogou o outro filho. E isso aconteceu 7 vezes. Na 8ª vez, quando ela estava indo para o rio, o rei, ele não aguentava mais. Foi a gota d'água, assim, ele não aguentava mais, e ele disse: eu vou ter que te perguntar, por que que tu tá matando os nossos filhos? E ela disse: tu descumpriu o nosso trato, eu vou me embora, mas eu vou te explicar por quê. Essas crianças, esses bebês que nasceram, tinham feito uma coisa terrível na encarnação passada. Eles eram deidades, semideuses, fizeram uma coisa terrível e foram condenados a nascer como humanos. E eles me pediram ajuda. Por favor, acaba com a nossa encarnação, a gente só precisa nascer. A gente só tem que pagar o nosso karma nascendo. Encerra para a gente não ter que viver todo o sofrimento humano. O 8º não, o 8º tinha que viver, né? Esse era o karma dele. E ele se torna um dos personagens principais do Mahabharata. Mas aqueles 7, ela estava fazendo uma bênção para eles, acabando com a vida logo. Mas da nossa perspectiva, tu nunca vai imaginar isso, certo? Então, nós não estamos. Quando eu conto essa história no Gita, eu digo, nós não estamos dizendo que afogar bebezinhos é uma coisa ok, gente. Eu estou dizendo que isso é uma alegoria para coisas que a gente não entende. Por que que aquilo tem que acontecer? Tanto para a criança quanto para a mãe, o pai, que estão passando por isso. E cada um de nós, gente, tem tragédias a passar. Vocês já notaram? Todos nós temos tragédias e grandes sofrimentos. Não adianta tu querer comparar esse é pior, esse é melhor. Não, isso não é uma conta que se faz. O ponto é que a gente dá tanta ênfase para as tragédias e os sofrimentos, e foi aquilo que eu falei antes, e a gratidão e o maravilhar-se com os méritos e as coisas maravilhosas, um corpo que funciona. Quando que tu parou para curtir e aproveitar isso? Tá? Então, Lê, o que eu quero te dizer é assim, ó, dentro de uma coisa bem prática, a única coisa que tu pode fazer é rezar para que a mãe dela lide com isso da melhor maneira que ela possa. Não é que esqueça, não é que não sofra, não é que diga tá tudo certo. Não, que ela resolva da melhor maneira que ela possa. É só o que tu pode fazer, tem nada mais que a gente pode fazer. Tá? Eu poderia entrar num assunto também relacionado à morte, mas eu acho que não é o caso dessa aula. Vamos pegar uma outra aula para a gente falar disso. Pode ser? Faz sentido, né? Tá? Reza para ela, manda, né? Manda uma bolinha dourada, tipo assim. É só o que a gente pode fazer. Oi, Caroline. Oi, Sasha, tudo Oi, bom? querida, tudo? Olha só, fiquei com uma dúvida na questão ali da DR e da sogra. Porque se eu tenho a intenção de esganar a minha sogra, eu gerei um karma porque eu já gerei a intenção. Se eu tô Certo. numa DR e eu discuto e eu vou querer enfiar uma faca, automaticamente eu criei uma intenção. Sim. E aí eu Foi. respiro. Então, se eu quiser enforcar minha sogra e eu respirar, Tá, daí tu atirou uma preta, mas atirou uma dourada junto, entendeu?
Ah, Pelo tá. menos É se isso que eu fiquei com dúvida, equivaleram. porque eu não vi diferença, né, entre tu ter a intenção ali numa briga e respirar e tu ter a intenção de enforcar a sogra, É por que o que que exemplo, né? acontece? As pessoas fazem assim, ó, tá furiosa da vida, e daí diz assim, não, eu não vou falar nada. E fica com raiva, mas só não fala, entende? Entende? Isso é bolinha preta total. A Janaína tá rindo ali. Ela, né, Jana? Deve ser exatamente isso que a gente faz. Ou chorando, Tu tô. fica ali, ó. Tu fica ali, Que a ó. gente perde tudo, né? O que eu fiquei chocada hoje é justamente ter consciência de que o pensamento conta. Porque Exato. eu sou super controlada em questões relacionais, mas o meu pensamento vai Uhum, longe, então isso aí se perde, entende? uhum, Perde uhum, tudo. uhum. Então, o que que acontece? Carol, olha só. Me deu vontade de esganar minha sogra, tá? Bolinha preta já foi. Agora tu diz assim, ó, cara, a minha sogra tem o direito inalienável de ser como ela é. Eu tenho que achar um jeito de lidar com ela, porque ela é a avó dos meus filhos, ela é a mãe do meu marido. Eu posso não amá-la, mas eu tenho que respeitá-la. No momento que tu faz essa, entendeu? Essa introspecção, já foi uma bolinha dourada junto, pelo menos foi 50-50. Com o passar do tempo, a vontade de esganá-la não vai vir. E aí, Jana, linkando com a teu comentário, qual é o processo aquele que eu falei? Tu pratica, tua mente é clara, tu toma melhores decisões, tá? À medida que tu toma melhores decisões, tua mente está mais clara, esses impulsos não surgem mais tanto. Impulsos violentos, impulsos egoístas, eles vão diminuindo naturalmente. E vocês que praticam alguma coisa devem saber que isso é um fato, né? E não é uma coisa que tu controla para aquilo não acontecer. Eu tenho que ficar calma, eu tenho que ficar. Não, os impulsos vão diminuindo. Talvez não na velocidade que tu queria. Às vezes tu ainda chuta o gato, mas tá tudo certo. Tu tá no caminho certo. A proporção está mudando. No momento que tu escolhe ir para cá, lentamente tu tá mudando a proporção dentro do teu reservatório. Então, Jana, hoje tu ganhou 5 bolinhas douradas por essa ficha que te caiu, entende? Entende o que eu quero dizer? Agora, amanhã tu vai acordar e vai pensar uma coisa de alguém, e vai uma preta e tá tudo certo. É assim que é. Não dá pra gente ficar neurótico também. Ah, não posso fazer nada. Vai uma bolinha. Não é assim. Se a gente está indo na direção certa, vai dar certo. Quanto mais tu te esforçar, mais rápido. Tem um professor meu que dizia: karma é o sementes que tu planta. É inso ou é flor? Se tu plantar flor, eventualmente tu vai nascer, viver num jardim. Se tu plantar inso, tu vai viver num matagal. Então, onde é que tu quer viver? Não é necessariamente agora, é para frente, porque o que tu tá colhendo agora é o que tu plantou antes. Fala, Lisandra. Tem que abrir teu microfone. Oi, tudo Oi? bem? Deixa eu ver se eu formulei certo a minha dúvida. Então, assim, muito se fala hoje em dia, né, nessa repetição de padrão, né, Uhum. desses padrões sistêmicos de família, enfim. Então, baseado na teoria do karma, isso cai por terra. Não, não. É porque o que que acontece? É que daí isso teria que ser outra aula, tá? Mas o que que acontece? Tá. Essas bolinhas aqui, vamos dizer que essa aqui foi enfiar a faca no meu marido. Essa também foi enfiar a faca no marido. Essa também foi. Tem 72 que foi eu enfiei a faca no meu marido. Elas vão se agrupar numa coisa que a gente chama de vassana e vai criar uma tendência que tu faça isso, Ah, entendi. tá? Só que isso vai acontecer lá no corpo causal, vai acontecer aqui dentro. Então eu vou ter tendências de agrupamento de karmas, tanto para o bom quanto para o ruim. Então, por exemplo,
Por que que tem gente que acorda às 5 horas da manhã para meditar? Aquelas pessoas psicopata, né? Porque ela tem uma tendência que é de, vamos dizer Sim. assim, promover um momento de acalmamento da mente, entendeu? E aí isso vai se manifestar. Mas, Lisandra, isso a gente chama de roda de Vassana e é uma coisa incrível, mas isso é um assunto para outra aula, mas tu é Salazar? Tá. Só. Então tu vai ver agora, logo no curso tu vai saber, Ah, então tá bom. tá? Aguardamos cenas do próximo capítulo. Isso mesmo. Marcelo, Obrigada. querido. Namastê. Namastê. Então, não é só o que a gente faz para os outros, que nem estacionar na vaga da gestante. É o que a gente faz para nós. Tipo a Sempre. soneca, tipo a... Não existe outros. Não existe fora, dentro, outro e tu. É tudo uma coisa só. Então, como é que tu age com os outros é um reflexo de como tu age contigo, sempre, sempre. Só que às vezes a gente não se dá conta disso. Mas se tu é desrespeitoso com as pessoas, tu também é desrespeitoso contigo, porque, por exemplo, tu não bota limite na tua vida. Tu não respeita o limite do outro, não respeita, mas tu também não respeita o teu, entende? Então, essa ideia de que existe é o Ramana Maharishi que diz, né? Perguntaram para ele, como devemos tratar os outros? E ele olha e diz, não existe outros. Então, o karma está ligado a qualquer ação que tu fizer. O beneficiário da ação é irrelevante. Ou maleficiário, não sei se existe isso, mas a pessoa que está envolvida é absolutamente irrelevante, porque o que a gente tem que se lembrar, gente, vamos dizer assim, que tu atropelou um cachorrinho. Eu já atropelei, foi assim, ó, foi horrendo. Ah, alguém aqui já atropelou um bichinho? É uma coisa muito triste, tá? Tem o teu karma, sim, mesmo que tu não tenha, eu não estava bêbada, eu não estava descuidada, eu não estava, né? Mas tem uma parte minha que vai ser bolinha preta, sim. O ponto é, aquele cachorrinho tinha que ser atropelado por mim ou por qualquer outra pessoa, porque era o karma dele, entende? Não existe uma coisa que aconteça entre duas entidades, vamos dizer assim, que seja karma só de uma. É sempre junto. E isso a gente nunca leva em consideração. Então, se aquilo aconteceu com aquela pessoa, se tu causou aquilo acontecer com intenção ou sem, com intenção é muito mais bolinha preta. Sem intenção é muito menos, tá? Mas aquela pessoa, aquele animal, aquela coisa, aquilo tinha que acontecer, aquele karma tinha que frutificar, ela tinha que passar por algo sofrido ou difícil. Entendem? a ação. Bom, Ação, ponto. Ah? Fala, Paty. Sasha, tudo bem? Uhum. Dentro do yoga, a gente tem que, então, tem os preceitos, né, da veracidade, Satya, da gente falar sempre a verdade com as pessoas. Como que a gente lida com isso, nessa questão do karma? Se tu fala a verdade, daqui a pouco, com as pessoas e as pessoas não querem saber a verdade ou se ofendem com a verdade. Olha, Tu vai acumular, digamos assim, um karma ruim para ti, mesmo que tu tá dentro, ou isso fica uma coisa mais da outra pessoa? tá. Olha só. De quem tá nessa aula, de quem vai assistir depois, que eu saiba, não tem ninguém iluminado. Se tivesse, não estaria vendo essa aula. Concordam? Tá. Então, todos nós aqui não sabemos ainda exatamente o que é a verdade para falá-la de uma forma limpa. Esse sorrisinho, sim. Então, dizem as boas línguas védicas
que se a tua intenção for boa, tu pode falar qualquer coisa que tu não vai acumular karma ruim. Qualquer coisa. Agora, para tua intenção ser limpa, tu tem que estar quase iluminado. Porque 99% das vezes a tua intenção vai ser ou provar que tu estava certa, ou dar uma lição de moral, ou qualquer coisa desse teor, por mais leve que seja. Então, o que diz é que se tu for 100% pura de intenção, não tem como dar bad para ti. Como a pessoa vai receber, não te compete. Mas isso não compete nunca, nem tu falando a verdade, nem tu falando a mentira. Compete só para ti. Agora, se tu parar para pensar, a próxima vez que essa situação te acontecer, tu pensar assim, vou dizer a verdade para ela. Tu vai ficar assim, será que a minha intenção é 100% pura? E eu arriscaria dizer que tu não vai falar. Tá? Mas como, para quem não sabe, a Paty é advogada. No trabalho dela, muitas vezes ela tem que mentir, concorda, Paty? Omitir, mentir, dar meias voltas, sabendo que está dando meias voltas. E não adianta, isso é bolinha preta. Não adianta tu querer mas é o meu trabalho. Azar, procura outro. É do jogo. Mas tá tudo certo. Daí o que tu faz? Tu faz bastante yoga, tu faz trabalho voluntário, tu medita, tu cuida das tuas filhas com a maior consciência possível para equilibrar, enquanto aquelas pretas estão indo, tá indo muito mais dourada, entendeu? Mas vai chegar um momento nessa vida, ou na próxima, ou nas próximas, que tu vai dizer, não, advogada, eu não posso mais ser. Eu não quero, não dou conta. Eu sempre conto uma história de uma aluna minha que tinha uma loja de roupa, uma boutique, que só vendia roupa, assim, chique. E ela chegou um dia e disse, eu não posso mais. Eu não posso mais pegar uma blusinha, um pedaço de pano e tentar convencer alguém que isso custa R$700 e que é uma coisa que ela precisa. Antes, eu não... Tava tudo certo. Agora eu não consigo mais. E aí ela foi vender outra coisa, vendeu a loja, foi fazer outra coisa. Tudo certo. Então, esse exemplo eu dou porque o que acontece? Quando a gente não se dá conta, a quantidade de bolinha preta é bem pequena. Agora, quando tu te dá conta e mesmo assim continua fazendo, é um caminhão. Então, por exemplo, no caso dela, cara, isso aqui não vale, isso aqui é um trapo. Oi, fulana, olha que lindo que chegou da coleção nova, tu precisa disso. 720 bolinhas pretas, entendeu? De novo, eu não quero que ninguém que assista essa aula saia apavorado com as bolinhas pretas que está acumulando, porque todos estamos. Então, a minha dica final, ó, a Aline rindo ali, né, Aline? Sabendo as bolinhas pretas que ela tá. Ela dá para ver nas carinhas. Sabendo que essas são inerentes, que tu vai fazer coisas inconscientes, que tu vai... Tudo isso. Foca em colocar dourada. Esquece as pretas. Elas vão acontecer. Foca em colocar a maior quantidade possível de ações boas dentro do teu reservatório. Fazendo como? Fazendo uma prática que te traga clareza mental para poder tomar decisões melhores. Quando as pessoas me perguntam, o que é yoga? Yoga é saber onde colocar a energia e como decidir com discernimento. Isso é yoga. Não é fazer postura, não é cantar mantra, não é fazer nhanhanhã. É isso. É bem prático e é bem no dia a dia, nas coisas pequenas. Não é na coisa grande, é nas pequenas coisas, na maneira como tu fala com o teu parceiro, é na maneira como tu sorri para o atendente da loja, é na maneira como o lugar onde tu estaciona. E eu vou pedir para vocês lembrarem dessa aula. Amanhã vocês vão dirigir, ou agora, talvez vocês vão entrar no carro. E a próxima vez que tu tiver um impulso de xingar o motorista da frente, porque ele demorou 0,4
microsegundos para avançar, tu pensa, talvez aquela pessoa esteja calma, ouvindo um mantra bem tranquilo e tá tudo certo. Ou ele simplesmente se esqueceu, tá olhando uma mensagem no celular, como eu também faço, né? Então acho que vou pegar mais leve. O que vocês acham? Seria bom, né? Se não nos buzinassem e não nos xingassem. É assim, começa assim. Rapidinho, Jana, daí a gente termina. Diga. Eu só concordei, eu não pergunto, Ah, tá. não quero perguntar nada. Maravilha, pessoal. Espero que tenha feito sentido. O intuito dessa aula é instigar vocês. Esse assunto é instigante. Ninguém vai sair sabendo tudo, entendendo tudo. Vocês podem rever, mas é para instigar um movimento. Esse é o meu papel. É a minha honra de poder fazer isso. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem. Certo? Vamos fazer um Purnamada para encerrar. Tá? Fecha teus olhos, traz as tuas mãos em frente ao peito. Dá uma respirada funda e traz um sorriso de alegria por ter escolhido estar assistindo essa aula e transformando a maneira que tu enxerga a tua vida. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti